Olá, bom dia. Digo bom dia porque eu começo a gravar isto antes das 7 um pouquinho, mas boa tarde ou boa noite para quem assiste de tarde ou de noite também. Hoje eu queria tratar de um assunto bem prático, assim, a partir de uma frase que circula pelo Facebook, por exemplo, e entre as pessoas também por outros meios, que é a seguinte: grego e hebraico é como roupa íntima, ou são como roupa íntima, que você precisa usar, mas que não pode aparecer no púlpito. E eu começo dizendo que eu concordei muito com essa frase durante muito tempo, até porque o meu envolvimento com línguas bíblicas começou a partir de um pastor que fazia referências frequentes ao texto grego, principalmente, em seus sermões. E eu achava aquilo muito interessante. Mas depois, eu era dessa igreja no final da adolescência, aos 16, 17 anos, mas aos 18 eu comecei a estudar grego na universidade e comecei a perceber que algumas daquelas referências ao texto grego não estavam bem fundamentadas ou eram meio sem sentido, assim. E eu mudei de opinião, comecei a deixar de achar aquilo interessante e passei para o outro lado de achar aquilo desnecessário, arrogante e critiquei, né? Não explicitamente, mas criei uma aversão a isso e então eu passei a concordar com esse tipo de frase, né? Que não se deveria mostrar o grego e o hebraico de forma alguma no púlpito ou em qualquer situação da igreja, de que fosse algo só dos bastidores, né? O tempo passou e hoje eu posso dizer que eu não concordo mais com a frase, eu não concordo mais com esse radicalismo, assim. Eu tenho as minhas razões, né? Não que eu faça uso frequente de referências às línguas bíblicas no púlpito, talvez nos últimos 40 sermões, uma vez em um sermão eu fiz uma referência explícita ao texto hebraico, mas porque entendi que era necessário, né? Que se eu não fizesse isso, o fluxo da reflexão ficaria muito difícil de acompanhar como algo coerente. E aí eu penso assim, e aproveito esse exemplo, né? Algumas pessoas podem dizer assim, não faça referência ao texto hebraico, ao texto grego, faça uma paráfrase ali no meio do sermão desse texto a partir do seu entendimento e use o texto dessa forma sem as pessoas perceberem, né? Eu acho isso às vezes viável, mas às vezes trata-se de um detalhe que não se consegue fazer isso. Eu posso até parafrasear, inserindo a minha leitura, a minha interpretação, mas isso pode gerar nas pessoas aquela sensação assim, tá, mas isso não está no texto que eu estou lendo, né? Isso não está aqui. Então, muitas vezes, me parece que é melhor explicitar isso que se diz, né? No sermão, é menos frequente que isso seja necessário, até porque o sermão já é uma mensagem mais acabada que você transmite para as pessoas. Você lê os textos, você preparou aquilo que você quer comunicar e comunicou esse pronto, né? Esse trabalho pronto. Mas no caso de um estudo bíblico, por exemplo, a diferença entre sermão e estudo bíblico me parece uma diferença fundamental, é que no sermão você mostra só o trabalho acabado, né? E no estudo bíblico você mostra o trabalho em desenvolvimento, você lê os textos com a pessoa, com as pessoas, você faz um trabalho, na verdade, junto com as pessoas, o suor está evidente ali, né? E você chama as pessoas para suarem um pouquinho junto com você. É bem diferente do sermão, né? Não se espera a mesma coisa de um sermão. Então, no caso do estudo bíblico, que você quer que a pessoa veja a sua leitura acontecendo, veja os detalhes do texto brotando ali, né? Aparecendo ali, eu já acho mais normal, muito mais normal e tranquilo que o grego e o hebraico apareçam ali explicitamente, né? Eu tenho feito isso, não me parece que gera incômodo algum, né? Fala assim, olha, aqui, por exemplo, no último estudo que eu transmiti aqui pelo Facebook foi sobre o Salmo 1 e aparece ali no versículo 1 a expressão a roda dos escarnecedores.
E eu queria mostrar que esses escarnecedores ali, né, eles aparecem com frequência no livro de Provérbios. Em hebraico o termo é letz para isso, né? No Salmo está em plural, letzim. Mas o que aconteceu? No texto de Provérbios, a tradução que eu estava utilizando, que é a Nova Almeida, eles não usaram ali o termo escarnecedor que aparece no Salmo 1:1. Eles traduziram o mesmo termo hebraico por zombador. Então a repetição lexical deixa de existir na tradução. Isso dificulta para algumas pessoas, mas é o mesmo sentido da palavra, mas no texto hebraico é a mesma palavra. E esse distanciamento, essa dificuldade de conexão que pode acontecer, para mim ela pode ser muito bem resolvida e eu acho que foi com quem conduz o estudo dizendo, olha, na tradução são termos diferentes, no hebraico é o mesmo termo aqui, tanto no Salmo 1 quanto nesses textos de Provérbios. Por que não dizer isso, né? Inclusive, poderia dizer mais. Me parece que a diferença que a tradução fez, talvez, né, seja pelo fato de que o tradutor ou revisor dessa tradução realmente preferia zombador, né? Ele achava um termo mais próximo, mais usado em português. E ele fez essa atualização no texto de Provérbios, até porque versões mais antigas da Almeida trazem ali também Provérbios escarnecedor. Mas ele não fez essa atualização do termo no Salmo 1:1, talvez porque o Salmo 1 já é um texto mais sedimentado na mente das pessoas, na memória das pessoas, então ele não quis tirar esse sintagma roda dos escarnecedores que é tão sabido por todo mundo, né? Não sei, pode ser uma hipótese. Mas com isso perdeu-se a conexão, né? E o recurso ao texto hebraico, ir ao texto hebraico é a única coisa que te garante a conexão, que a conexão existe. E expor isso para as pessoas num estudo bíblico me parece muito normal. Alguém poderia dizer assim, mas é arrogante, é pedante fazer uso explícito do texto grego e hebraico, fica parecendo que o pastor quer mostrar conhecimento, né? E eu já pensei assim também, né, naquele tempo, e hoje eu penso o seguinte, se você vai a um dentista ou a uma dentista, se essa pessoa fala de pré-molar, se ela fala de palato para você quando está examinando a sua boca, você vai dizer assim, nossa, que arrogância dentista, por que ela não falou esse dente aqui? Né? Por que ela usou esses termos técnicos? É pedante? A dentista que usa os termos técnicos, o conhecimento que ela tem? Me parece que ninguém pensa assim. Não, simplesmente se pensa, não, ela é dentista. Ela tem que usar o conhecimento que ela tem a partir da formação que ela teve. Né? É normal isso. E eu entendo também que é normal, não é motivo de prender a respiração o uso do conhecimento que se tem das línguas bíblicas, porque é o que se espera realmente de uma pessoa que estudou para trabalhar com a Bíblia, para ajudar as pessoas a lerem a Bíblia. Né? Não é motivo de admiração, tanto quanto não é motivo de admiração a dentista usar termos técnicos para as partes da sua boca. Não é motivo de admiração o pastor recorrer ao texto em grego, ao texto em hebraico, né? Então isso já não faz muito sentido para mim. É claro que eu estou pensando que é um estudo bíblico feito para pessoas maduras, para pessoas que sabem pensar já, que acompanham o estudo das Escrituras, ou pelo menos que estão caminhando para isso, né? Então não me parece que é motivo para acusação de arrogância, não me parece que é algo a se esconder. Então por isso eu vou dizer que me parece que o grego e o hebraico são não roupa íntima que precisa ficar escondida, talvez no máximo uma roupa surrada, aquela roupa que a gente costuma usar em casa mais do que na rua, mas não é nenhum problema se alguém chega ao portão e você tem que atender e você está com essa roupa surrada, que essa roupa apareça, né? Não é motivo de vergonha ou vontade de esconder isso, né? É o que eu penso, assim, precisou, em vez de dar uma volta desnecessária, difícil, de tentar explicar o negócio e convencer sem mostrar o motivo da sua interpretação,
que é o texto grego e hebraico que você acessou, melhor expor, né? Isso aqui eu estou lendo a partir do texto grego e hebraico. E o recurso ao texto grego e hebraico é óbvio que é fundamental, ele é inevitável, né? Eu conto uma coisa que me aconteceu muito curiosa num último estudo, num estudo recente também, sobre Tomé, né? Isso não se realizou, mas podia acontecer. Eu não tinha percebido que o texto da Nova Almeida, que está disponível online, tem uma diferença com relação ao texto da Nova Almeida que está impresso na Bíblia que eu tenho, da Nova Almeida, né? Quando Jesus chega e Tomé já está presente, Jesus diz assim, que a paz esteja com vocês, no texto que está online. E isso concorda com o texto grego, não existe variante textual aqui, é sempre isso, que a paz esteja com vocês, né? Com vós, convosco. Mas na impressa, na Nova Almeida impressa, essa aqui, né, não estou inventando, né, essa Nova Almeida impressa aqui, aparece que a paz esteja com você. E eu li na igreja isso aqui, que a paz esteja com você, enquanto que a projeção mostrava com vocês. Ninguém percebeu, né? Pelo menos ninguém perguntou, então eu deixei passar. Na hora eu pensei assim, eu não tinha lido o texto na impressa antes. Na hora eu pensei, e agora? Né? Qual que é o texto? Né? Será que o texto online que eu copiei estava corrompido nesse ponto aqui? Surgiu um S a mais? E a questão é, como que eu poderia verificar isso? Né? Se alguém me pergunta, pastor, é você ou é vocês? Porque isso faz bastante diferença. Né? Jesus está chegando e saudando só Tomé, porque ele não estava ali da outra vez, ou ele está saudando a todos? O único jeito de solucionar essa questão, de responder, seria dizer, eu preciso ir ali e buscar o Novo Testamento em grego para conferir o texto, para conferir se há variante entre manuscritos. E, de fato, se isso acontecesse, se alguém perguntasse, era o que eu teria que ter feito. Né? Como ninguém perguntou, eu não mencionei, não fiz atentarem para esse detalhe. Né? Mas a solução, eu conto, né, é vocês mesmo, é um rimim que está ali, não existe variante registrada. Então, é isso, né? É uma solução simples que se teria se o texto grego pode aparecer explicitamente. Se não, como que se resolveria isso, né? Se eu ficar falando assim, vamos ver outras traduções, essa de outras traduções me parece um mito, assim, quando você for estudar a Bíblia, pegue muitas traduções. Porque se você não vai acessar o texto grego e hebraico, você ter um monte de tradução só vai te confundir. Muito melhor você ter uma tradução em que você confia. E se tiver dúvida, se tiver algum problema a partir dessa tradução, recorrer a alguém que conhece os textos nas línguas originais, né? Ou estudar as línguas originais. Me parece que é isso, né? Principalmente, imagina ler provérbios com traduções diferentes, é absurdo, as diferenças são tantas. Mas é isso, né? Esse é o recado, mas é um começo de conversa, né? De alguém que começa a caminhar na vida pastoral. Eu convido vocês também para debatermos o assunto. Uma boa semana, Deus abençoe e até a próxima.